Estamos aqui hoje com o professor Rodrigo Yannis, que vive na Rússia há mais de 14 anos, é mestre em União Soviética e Rússia. É um profundo conhecedor e que vai nos brindar com esta entrevista. Muito obrigado, Perli, por me receber aqui hoje. É um grande prazer. Primeira pergunta é o seguinte: o que é que você viu de mudança nesses 14 anos, quando você chegou e hoje? É mais fácil perguntar o que eu não vi de mudança, né? A Rússia é um país que, claro, se a gente for falar da história nos últimos 30 anos, mudou tremendamente. Eu pude observar em loco esses últimos 14 anos. Cheguei lá em 2011. Acho que a primeira coisa foi uma sociedade que se desenvolveu muito, que saiu de um período muito complicado, período que, claro, antecede essa data de 2011. Se a gente for falar da década de 90, a Rússia foi um país que sofreu um processo de desmonte sem precedentes na história. Na década de 90, a gente pega os dados socioeconômicos, por ano, uma média, a população na Rússia diminuía aí em cerca de 1 milhão de pessoas. A gente está falando de gente que saiu do país, mas a gente está falando também de uma diminuição drástica, por exemplo, na expectativa de vida. Os homens perderam, os homens em relação à União Soviética perderam cerca de 10 anos de expectativa de vida ao longo da década de 90. Então, uma crise profunda que se instaura após o fim da União Soviética e que demorou, aí, digamos, a partir dos anos 2000, meados dos anos 2000, demora 2 décadas para a Rússia realmente chegar num ponto em que a maior parte desses problemas que a gente viu na década de 90 são coisas do passado. Então, quando eu cheguei lá, até coisas cotidianas, quando eu cheguei lá não havia, por exemplo, táxis. Os táxis eram... Não havia táxi organizado, registrado, táxis com padrão de cor, com sinalização, não, nada disso. Inclusive os que tinham a sinalização de táxi era para você não pegar, porque era golpe, né? Os caras usavam falsos taxímetros e tal, pegavam os turistas desprevenidos. Você esticava a mão na rua e pedia um carro qualquer de passeio, o carro de passeio passava, você negociava com eles e ia. Então, até as pequenas coisas. Em São Petersburgo, mais do que em Moscou, eu realmente observei, né, uma mudança enorme. Moscou, lá, a primeira vez que eu cheguei na Rússia foi em 2008, já tinha começado uma normalização da situação. Em São Petersburgo ainda não. Então, quando eu cheguei, ainda havia cassinos na Rússia. Moscou chegou a ser a cidade com o maior número de cassinos do mundo, mais que Las Vegas, naquela ocasião. E cassino, enfim, inevitavelmente traz criminalidade, ainda tinha aqueles resquícios da máfia russa. Havia muitos neonazistas, que na década de 90 e nos anos 2000 foi uma praga na Rússia. E eu ainda tive encontros com essas figuras. Nas calçadas da São Petersburgo, os carros estacionavam nas calçadas, as fachadas dos edifícios caindo. Moscou era cheia do que eles chamam de novastroika, que eram quiosques ilegais colocados em qualquer lugar na rua, que vendiam de tudo, então acabava juntando mais rato, mais sujeira, enfim, descaracterizava a paisagem urbana da cidade. Então, imperava ali uma certa desordem, uma certa falta de fiscalização, e eu fui vendo isso mudando assim claramente a olhos vistos. Hoje, bom, você mesmo esteve em Moscou ano passado, a gente encontra uma cidade muito limpa, uma cidade muito organizada, muito bem cuidada, que no final das contas tem a ver com qualidade de vida.
Não é uma, é uma questão que pode parecer que não, mas acaba influenciando diretamente na qualidade de vida das pessoas. Quando o espaço público ele é convidativo, as pessoas vão às ruas. E se elas vão às ruas, diminui a criminalidade, é, se criam espaços de lazer. Então, eu vi esse processo acontecendo. Isso falando de uma experiência muito pessoal minha, né? E ouvindo também as histórias, né? Eu estudei meu primeiro ano na Universidade Patrício Lumumba, que é uma universidade. Eu estudei lá. Ah, pois é. Então nós estudamos, eu estudei apenas o curso preparatório, depois eu mudei para a Universidade Estatal de Moscou. Mas eu acho que foi uma experiência fundamental para mim, claro, muito diferente da sua, né? Porque eu já estudei no você estudou no período soviético, eu já estudei num outro momento, quando a universidade nem chamava mais oficialmente Patrício Lumumba, hoje ela voltou a se chamar Patrício Lumumba, em homenagem ao grande líder anticolonial congolês. Quando eu estudei lá, os estudantes contavam muitas histórias de como era na década de 90 e nos anos 2000. Eu cheguei em 2011, ainda havia na memória de muita gente, pessoal, que estava lá há mais tempo, enfim, porque muita gente acabava se tornando professor, realmente fazendo uma carreira lá. Eu tinha amigos que tinham chegado lá em 85, um amigo equatoriano, por exemplo. Então, eles tinham muito na memória deles os conflitos com esses grupos neonazistas. Ocorreu um incêndio na Universidade Patrício Lumumba nos anos 2000, que até hoje não é claro o que aconteceu, mas já havia suspeitas de que teriam sido grupos extremistas que botaram fogo nos alojamentos estudantis e morreu um monte de gente. Então, se contavam muitas dessas histórias. Eles diziam no aniversário, no dia de nascimento do Hitler, que é em abril, esqueci a data exata, 14 talvez de abril, os estudantes não saíam nas ruas, porque os grupos neonazistas tomavam conta ali, e você sendo estrangeiro, especialmente os africanos, que eram muito numerosos, mas os árabes também, os representantes das antigas repúblicas soviéticas, Ásia Central, Cáucaso, não saíam porque era perigoso andar nas ruas de Moscou naquele momento. Quando eu cheguei já não era uma realidade, tive alguns encontros aí, infortúnios, mas era uma situação já muito diferente. E hoje em dia é uma das cidades mais seguras da Europa, até estatisticamente, né? Se alguém não acreditar em mim, pode procurar as informações. É absolutamente seguro. Então, realmente é um processo que eu observei de uma melhora imensa da qualidade de vida. E eu acho que isso está totalmente ligado à popularidade do governo do Putin, né? A gente pode criticar o Putin em vários termos, porém, não há o que se estranhar na informação de que ele tem uma popularidade muito grande, não há grande estranhamento nos resultados eleitorais das eleições presidenciais. Por quê? Os resultados eleitorais também, porque a oposição é muito fragmentada, claro, mas muito em razão do fato de que a vida dos russos objetivamente melhorou. Melhorou de uma situação catastrófica, que foi o período da terapia de choque, do experimento neoliberal que foi realizado nos anos 90 da Rússia. A vida das pessoas melhorou muito, muito. Pode conversar com qualquer russo, mesmo aqueles que contrários ao governo Putin, é difícil aqueles que não reconhecem a melhora. Das coisas mais simples, como eu mencionei, como a paisagem urbana, que teve uma limpeza enorme, né? O metrô é irreconhecível. No período que eu cheguei, havia propagandas gigantes, os vagões eram todos cobertos de adesivos, muito mais sujo. Hoje o metrô de Moscou, e a gente ainda tem um pouco do choque, porque em São Petersburgo ainda tem muita propaganda. Não como era nos anos 2000, mas ainda tem muita propaganda. E a diferença é tremenda. Assim. O metrô de Moscou é uma joia, é um palácio, um museu de dezenas e dezenas, se não centenas de salões impressionantes. Então, o país mudou para melhor, e
E eu acho que essa, no final das contas, com todas as questões que a gente pode ter, essa é a base da popularidade do governo Putin. São as pessoas que viram um país sair de uma situação catastrófica para um, um país, e no caso de Moscou, uma cidade que não deve nada às grandes cidades do mundo, aliás, pelo contrário, em termos de transporte público, em termos de infraestrutura, de serviços, uma cidade de primeira linha, assim, sem dúvida. Os Estados Unidos tentaram isolar a Rússia e a Rússia está ampliando as suas relações com a África. Como é que está isso com a China? Fala-se muito nesse isolamento, né? E é um isolamento que, no final das contas, eu não sei nem se dá para a gente tratar como isolamento. É um isolamento parcial, no mínimo, porque, de fato, as portas com a Europa se fecharam e foi uma política que a Rússia buscou, né, perseguiu por muito tempo, essa de melhorar as relações com a Europa, até criar uma área de interesses comuns, uma organização de segurança comum europeia, um projeto antigo, que vem desde o Brezhnev, com muita força na época do Gorbachev, de estreitar as relações da Rússia e da Europa. Inclusive, mesmo no início do governo Putin, o Putin tinha um canal aberto com a OTAN, tinha o Fórum OTAN mais Rússia. O Putin falou com todas as letras que ele estava plenamente disposto a ingressar na organização, na Organização do Tratado Atlântico Norte, que a Rússia fizesse parte da OTAN, que hoje pode parecer algo impensável. No início do mandato do Putin, do primeiro mandato, era um objetivo que a Rússia estava buscando alcançar. Porém, as circunstâncias, a partir, eu acho, do discurso de Munique de 2007, do Putin, que é um momento muito importante, quando ele coloca todas as queixas, todas as preocupações que a Rússia tinha em relação à expansão da OTAN, em relação ao fato de que os interesses russos pareciam estar sendo ignorados e que a Rússia se sentia cada vez mais cercada, enfim, ele coloca todas as preocupações na mesa naquele momento, esse é o marco do início do rompimento das relações. Aí depois, 2014, quando ocorre a Euromaidan e a Rússia recupera o território da Crimeia, é o momento que o rompimento se estabelece ali, né? Começam as sanções e a Rússia é obrigada pelas circunstâncias mesmo, e aí acho que a gente não precisa nem se restringir a chave de explicação ideológica. A Rússia depois ela vai se justificar ideologicamente, mas antes ela basicamente tinha fechado as portas que estavam abertas no período soviético para a África, para a América Latina, particularmente para Cuba, e mesmo em relação à China havia uma certa desconfiança, né? Principalmente na época do Yeltsin, mas mesmo na época do Putin ainda havia uma desconfiança da China. Sempre houve essa questão do fato da China ser um país muito populoso e as fronteiras da Rússia e da China serem muito extensas e do lado russo muito vazias, né? Quem visita, por exemplo, a cidade chamada Blagoveshchensk, na Rússia, do outro lado do rio é o rio Amur, do outro lado do rio é China, e uma cidade olha a outra, né? No período do cisma sino-soviético, os chineses olhavam para uma cidade soviética mais desenvolvida, com indústrias, com energia elétrica, e Heihe, que é a cidade chinesa, era uma vilinha bastante empobrecida, bastante periférica. Hoje é o contrário. Hoje os chineses têm um paredão de edifícios altíssimos, com LED coloridíssimos, brilhante, uma cidade tecnológica, extremamente populosa, e do outro lado do rio, uma cidade que parou no período soviético, com blocos com uma manutenção, um déficit da manutenção, uma cidade já um pouco antiquada e muito pequena em relação à China, né?
ocorreu esse processo da China, que no momento foi o irmão menor, digamos assim, do grande irmão soviético, hoje é o contrário, a Rússia é o parceiro júnior desse gigante que é a China. Bem, há uma desconfiança de que os chineses teriam intenções de ocupar essas terras, ocupar a Sibéria, ocupar o Extremo Oriente, eventualmente recuperar terras que na época do Império Chinês de fato pertenceram a eles e foram tomadas pelos russos. Existe essa tensão. Porém, tudo isso se desanuviou, ao menos no que diz respeito às autoridades, aos dois governos, em 2014. Em 2014, o Ocidente basicamente joga a Rússia no colo da China. A gente está vendo uma Rússia que, desde a época do Gorbachev, antes ainda, mas principalmente desde a época do Gorbachev, passando pelo Yeltsin, e mesmo no início do governo Putin, sempre buscou manter relações com o Ocidente. O maior parceiro comercial da Rússia naquele momento era a Alemanha, né? Até um ex-chanceler alemão, agora eu esqueci o nome, mas enfim, ex-chanceler social-democrata alemão, que precedeu a Merkel, era membro da diretoria da Gazprom na Alemanha, a gigante do gás russo. Em parceria com a Alemanha, fizeram aquele imenso projeto, o Nord Stream. Então, a gente tem a maior balança comercial russa era com a Alemanha. A gente tem laços bastante firmes ali. Em 2014, isso tudo muda. O Ocidente rompe unilateralmente uma série de acordos comerciais, impõe uma série de sanções no campo da agricultura, principalmente naquele primeiro momento, e em 2022 é tomado o caminho sem volta. Mas o fato é que desde 2014 o parceiro comercial por excelência da Rússia se torna a China. E não é um processo que a gente vai ver regredir, até mesmo porque se a gente olhar para outros países que não sofreram sanções, esse processo também ocorreu. Os parceiros Hoje a China é o parceiro comercial da maior parte dos países do mundo. Da Rússia, então, né, há inclusive um certo grau de dependência hoje da Rússia em relação à China. Então a China começou a olhar para um outro lado do globo. Se ela estava antes olhando para o Ocidente, agora ela buscava novos parceiros. E isso fez com que a Rússia aproveitasse um potencial que ela já tinha, né? Relações antigas que ela já tinha, fossem retomadas. Ela abrisse novamente as portas para as relações com a África. Hoje em dia, na Rússia, eles fazem conferências anuais de líderes africanos lá na Rússia. Enfim, a Rússia volta a ter interesse. Muitos árabes visitando também, né? Muitos árabes, né? As pessoas pensam, agora está em guerra com sanções, eles estão sofrendo muito no ramo do turismo. Mais ou menos, né? Muitos árabes, muitos indianos. Índia que é um parceiro antigo da Rússia, da União Soviética, mas diante das circunstâncias ainda mais. Chineses, depois da pandemia, voltando, então, a Rússia acabou se abrindo as circunstâncias até forçaram a Rússia a se abrir para o sul global, né? É isso que está acontecendo, para o sul global. A Cuba, que por muito tempo foi ignorada pela Rússia, a Rússia não perdoou as dívidas cubanas depois da Guerra Fria, não tinha um interesse especial por Cuba. Agora a Rússia voltou a se interessar, perdoou essas dívidas, aumentou a parceria, os turistas russos estão chegando. Se antes eles iam para a República Dominicana, principalmente, estão chegando aos milhares em Cuba, e com diversos outros países do sul global. A gente até viu lá em Vladivostok um navio escola na Indonésia, estudantes de várias partes do mundo chegando, e os BRICS, né? E os BRICS como talvez esse canal em que isso melhor se expressa. A Rússia fundou uma universidade dos BRICS, uma TV dos BRICS. Ela coloca muitas fichas nos BRICS como uma forma de diversificar suas parcerias e deixar de depender tanto do comércio com a Europa, que se provou um parceiro, enfim, né? Já não é mais um parceiro.
Você faz um? Eu faço Então, tem um pouco, né?